para você. Giro Perfil tá começando e nada melhor para começar o seu fim de semana do que abrir uma garrafa de vinho para a gente relaxar e tirar o peso da correria semanal, não é verdade? Eu, pelo menos, adoro reunir os meus amigos e começar a minha sexta-feira com o pé direito e uma boa taça de vinho. Você sabia que o sul de Minas tem se destacado na produção de vinhos finos? O inverno da nossa região oferece o clima perfeito para a produção de vinhos finos. Uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. No programa de hoje, nós vamos falar do vinhedo Luiz Porto, que tem se destacado no país com os vinhos de alta qualidade. O meu entrevistado de hoje é o Júnior Porto, produtor que está à frente da fazenda, que fica em Cordislândia. Vem comigo que o Giro Perfil está começando. Ei, Júnior! Aqui para ver. Ai, que ótimo. Obrigada por topar dessa entrevista para o Giro Perfil. Eu que agradeço, querida. É uma honra poder estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, bater um papo gostoso contigo aqui nessa manhã. E ó, eu tenho um carinho tão grande com o público mineiro, que valoriza muito o regional, que eu vou te presentear como, né, além de uma grande gratidão que eu tenho por você e pelo que você representa aqui na sociedade varginhense, que nos abraçou com tanto carinho. Então gostaria de dar esse presente para você em homenagem ao povo mineiro. Gente, você como representante de uma boa mineira. Obrigada. Né, que tem raiz e que valoriza o regional. Ah, obrigada, que gentil, que coisa fofa. Gente, olha aqui, é uma ferradura, é um bottom em formato aqui, ó, de ferradura. Olha que coisa mais linda. E vou contar um dado interessante para você. Esse é o nosso símbolo, que justamente remete a uma criação de cavalos da raça Manga Larga Marchador, daqui do sul de Minas, que é um cavalo que nasceu aqui no sul de Minas, e remetendo aí a um bojo de taça, que justamente figura, né, nessa junção dos cavalos com os vinhos, que eram as grandes paixões do meu pai. Júnior, obrigada, gente, adorei meu mimo. A gratidão é minha. Aqui, agora vamos... O seguinte, começa contando pra gente, então, a história da vinícola. Foi um sonho do teu pai, mas que você tomou à frente, está conduzindo, não é isso? Exatamente. Tudo começou em 2004, quando meu pai teve contato com uma produção de vinhos finos para produzir vinhos de qualidade aqui em solo mineiro através de uma técnica super diferente, que é a técnica do ciclo invertido, que consiste em você produzir uvas viníferas para fazer realmente vinhos bacanas, finos, com todo aquele padrão que a gente gosta, né? E justamente numa época bem diferente do que acontece no Brasil, que é o inverno. E tudo isso começou em 2004, quando meu pai importou mudas lá da França para poder implementar aqui nesse mar de morros aqui do sul de Minas, numa cidadezinha chamada Cordislândia. O projeto todo começou a tomar forma mesmo em 2010, quando eu me formei na faculdade e vim ajudar meu pai a implementar a vinícola. A gente tinha implementado apenas os vinhedos e a gente implementou a vinícola, que realmente com estrutura, com equipamentos, isso se concretizou em 2012. Então a primeira safra comercial que a gente fez foi em 2012, no inverno daquele ano. E aí, infelizmente, no Natal daquele ano, meu pai faleceu, botando em xeque todo o projeto. Então, na ocasião, eu e minha mãe decidimos continuar o projeto, né? Minha mãe como sommelier e eu como diretor ali da empresa, e conseguimos colocar ele no mercado no ano de 2013, onde a gente colocou os rótulos, criou a identidade visual e homenageamos ele com uma homenagem póstuma com o nome da vinícola. E por isso hoje nós somos batizados como Luiz Porto Vinhos Finos. Ô Júnior, como é que vocês conheceram as técnicas para a produção de uvas, para ter essa qualidade de vinhos finos em solo mineiro? Tudo começou com um pesquisador chamado Murilo de Albuquerque Regina, que além de um grande amigo, ele também é especialista em viticultura. E aí ele ligou, né, uma técnica, que é a técnica de inversão de ciclo, para poder realmente dar uma condição climática que a uva conseguisse amadurecer. O Murilo, ele é varginhense. É mesmo? Exato. E aí a infância dele, ele lembrou justamente das épocas de inverno, que tem uma estiagem muito grande, um período de seca intenso, né? E dias ensolarados e quentes,
que permitem com que a uva realmente vá até o auge da sua maturação. Isso ele trouxe aqui para o Brasil e implementou através de pesquisa da Estação Experimental de Minas Gerais, de pesquisa aqui em Minas Gerais, lá em Caldas. E aí ele começou a convencer alguns empresários a realmente implementar isso em suas fazendas e conseguir, né, através da técnica do ciclo invertido, produzir, ao invés de produzir no verão, eles produziam no inverno. Conseguindo uma condição climática perfeita para a uva atingir o auge da sua maturação. E aí realmente conseguir uma matéria-prima de excelente qualidade para mudar o cenário enológico nacional e colocando a nossa região como um dos principais regiões vitivinícolas do país. Júnior, quais são as principais características de uma uva que produz o vinho de boa qualidade? A principal característica é o açúcar, que é justamente o período de estiagem que faz com que o açúcar concentre nas bagas. E aí você consiga realmente um açúcar natural da uva para produzir vinhos que tenham um grau alcoólico bacana, que consigam ali ter uma expressão bacana no sentido de conservação, de longevidade. Mas não é só isso não, Alessandra. Ainda tem algo muito importante, que é o que está inserido nas cascas. Um vinho realmente bacana é aquele que teve uma sanidade na hora da colheita muito especial, porque ele tem que ter contato com as cascas, porque é da casca que vem os aromas, que vem justamente as principais propriedades gustativas, como os taninos, que tudo isso é muito importante para construir um vinho que tenha corpo, que tenha expressão e que tenha identidade. O principal fator é que tem uma grande insolação durante os períodos diurnos, ou seja, de dia faz bastante sol e de noite a temperatura cai drasticamente durante o nosso inverno. Então isso proporciona uma amplitude térmica perfeita para incentivar a uva a amadurecer ainda mais. E aí a gente conseguir realmente colher uvas de excelente qualidade e engarrafar o trabalho artístico que a natureza faz durante esse período de inverno. Júnior, como é que foi a divulgação do vinho Luiz Porto, que tem ganhado fãs pelo Brasil afora? É principalmente pelo boca a boca. São pessoas falando para outras pessoas sobre a qualidade dos nossos vinhos. E isso é tão gostoso de sentir que é algo muito sedimentado. Então é algo que realmente são pessoas que gostam das outras e que indicam os nossos vinhos. E nisso o nosso vinho tem ganhado o Brasil, né? Esses dias a gente abriu um cliente lá no sul do país, lá em Bento Gonçalves. Que legal. Abrimos cliente no Distrito Federal, né? Mas realmente o principal polo consumidor tem sido Minas Gerais. Então é um bairrismo muito bonito de se ver e que vai encantando os estados aí vizinhos, que vai encantando os estados mais afastados. A vinícola hoje trabalha com 2 rótulos, a Dom de Minas e a Luiz Porto. Qual que é a diferença entre as duas? Alessandra, existe uma gigantesca diferença entre as duas linhas de vinhos que a gente trabalha. Mas eu acho melhor a gente conferir isso na prática, viu? Aqui em Varginha tem algum lugar que a gente possa ir que venda os rótulos? Ó, aqui em Varginha tem vários lugares. Mas eu vou te levar num grande amigo meu, que é justamente ali no GF Supermercados, que além de um grande parceiro, é um mercado que valoriza o regional. Bacana, então ó, eu e o Júnior vamos agora para o GF Supermercados conhecer de perto os 2 rótulos que a vinícola Luiz Porto produz. O Júnior e eu já estamos aqui no GF Supermercados e o Júnior vai apresentar pra gente os 2 rótulos que ele produz na vinícola. Vamos começar pelo Dom de Minas? Aqui a gente tem um exímio representante da linha Dom de Minas, é o nosso Syrah. É uma das uvas que mais se adaptou ao ciclo invertido. Então o Syrah que a gente produz é um vinho que teve pouca maceração com as cascas e é um vinho bastante leve. A gente fez para o paladar que gosta de um vinho mais leve, para aquelas noites mais frescas. E além disso, Alessandra, a gente tem mais 2 variedades de vinho, dos nossos vinhos Dom de Minas, que são tintas. Uma delas é o Cabernet Franc. É um vinho que a gente fez com uma proposta de ser um pouco mais encorpado. Então é um vinho que teve ao redor de 30 dias de contato com as cascas, absorvendo toda aquela
a coloração, os taninos, os aromas, tudo isso é muito mais complexo no nosso Cabernet Franc. A gente gosta de apresentar ele com uma harmonização com comida, ele já é um vinho para mastigar. Olha que bacana saber disso. Esse aqui então, que é a uva Cabernet Franc, o que a gente poderia acompanhar com um vinho desse? Ia combinar muito bem com a gastronomia mineira com bastante gordura. Então a gente começa a trabalhar com um porquinho, um torresminho, né? Que ele já chama isso. Um queijo bem curado, bem saboroso, algo que tenha gordura. E além disso, a gente tem também o nosso Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc também é uma das uvas ícones que a gente tem. Todo mundo adora. E o nosso Sauvignon Blanc, ele foi fermentado sem as cascas, porque no vinho branco, as cascas não vão na hora da fermentação. Então não tem contato com as cascas para preservar essa linda cor que eles têm. E tem um frescor bem interessante, uma acidez que é encontrado em poucos lugares do mundo na Sauvignon Blanc. Então ele é bem gostoso no final de tarde, né? Um queijo um pouquinho mais leve, às vezes um antepasto com menos gordura, uma coisa mais que combine com a acidez. Uma salada também ele combina muito bem. E aí, você me perguntou a diferença entre os vinhos da linha Dom de Minas e os vinhos da Luiz Porto. Exatamente. No caso dos vinhos Luiz Porto, a gente já proporcionou uma estrutura enológica um pouquinho mais complexa. E a gente pode observar isso no nosso Gran Reserva Cabernet Sauvignon, que é justamente um vinho que tem um estilo muito mais clássico, muito mais parrudo, para demonstrar que ele é um vinho mais sério. É um vinho que tem trabalho enológico mais complexo. Esse Cabernet Sauvignon aqui, para amaciar os taninos, para dar aquela maciez num vinho que é muito potente, a gente usou as barricas de carvalho para domar os taninos, para arredondar o vinho, para deixar ele muito mais prazeroso da gente aproveitar ele. Agora existe um vinho em especial, que é um vinho branco, né? Que a gente coloca ele para fermentar dentro da garrafa numa segunda oportunidade, né? Para ele surgir as borbulhas. Sim. E aí a gente vai fazer uma das bebidas mais chiques do mundo, né? Que tem que estar mais no nosso dia a dia, apesar de ser chique. O brasileiro, ele é um povo chique, né? Com então certeza. A gente tem que trazer realmente os espumantes para o nosso dia a dia de consumo. E esse espumante aqui, Alessandra, ele foi feito pelo processo champenoise, que é o mesmo processo dos champanhes franceses, só que ele foi feito com uva mineirinha. Então legal. Ele é algo bem especial. E aí ele faz a segunda fermentação dentro da garrafa, fica em contato com as leveduras durante 12 meses, depois a gente faz o degorgement, que é justamente tirar a levedura daqui de dentro, colocando um licor de expedição e definir se ele é brut, como esse exemplar que está aqui na minha mão, que tem até 8 gramas de açúcar por litro, e até o demi-sec, que é um pouquinho mais doce, que vai agradar as pessoas que gostam de algo um pouquinho mais adocicado, às vezes para combinar com uma sobremesa, algo nesse sentido. Júnior, além do GF Supermercados, onde mais, em quais as regiões nós podemos encontrar seus rótulos? Alessandro, os apaixonados por vinho vão encontrar nossos rótulos nos principais restaurantes aqui em Varginha. E a gente também tem uma aceitação muito bacana nas principais capitais, como no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e lá em São Paulo. E para você que quer saber mais sobre os vinhos Luiz Porto, basta você acessar as redes sociais que estão aparecendo aqui na telinha. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos vinhos, assim como eu sou apaixonada. Eu tenho que te agradecer muito, Júnior, pela sua participação aqui comigo no Giro Perfil. A gratidão é minha, querida. Giro Perfil vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar todas as novidades, o backstage de outros programas, acessando as redes sociais do portal de notícias perfilwe.com.br e também as redes sociais da TV Alterosa. Acompanhe também as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na telinha. Novidades toda semana para você. Na semana que vem eu estou de volta com mais um Giro Perfil cheinho de conteúdo para você. Um beijo!
Patrocínio GF Supermercados, Construai, Fumesc Machado, Tex Imports Hyundai, Água Doce Cachaçaria e Bristol Easy Hotel Varginha.